Daqui a pouco Elite vai estar chegando na sua 20ª temporada, se tornando a nova Grey's Anatomy. E a gente só se perguntando, será que tem uma maldição nessa escola? Que não é possível, a listinha de pessoas que estudam ali ou são próximas de alguém que estuda e acaba morrendo só aumenta. Como é que pode? E nessa semana chegou na Netflix a 6ª temporada de Elite. E abordando vários temas bem relevantes, será que podemos dizer que eles entregaram uma boa leva de episódios? Ou será que faltou um pouquinho de cuidado? Então fica comigo nesse vídeo para discutirmos um pouco mais. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador e esse é meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. Se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos que também gostam de séries adolescentes. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e riscos, certo? Meu povo, me atrasei um pouquinho com esse vídeo, mas quero começar dizendo que gostei dessa temporada. Ela entreteu bastante, mas há alguns pontos que a gente precisa conversar sobre esse novo ano de produção, que nessa altura do campeonato tem algumas coisinhas que começam a incomodar e não tem como não deixar de mencionar. Bom, essa temporada trouxe assim vários temas bem importantes, relevantes, que a gente volta e meia vê sendo debatidos na nossa sociedade. Então por isso eu vou dividir aqui a discussão nessas temáticas e não por personagens ou núcleos deles. Acho que dessa maneira vai dar para encaixar os comentários de cada um, até porque os dilemas da galera ali no geral foi bem dividido. E vamos começar falando de um dos principais temas abordados, que foi a LGBTfobia, tendo dois casos como destaque, tendo o primeiro focado no preconceito dentro do futebol, e o segundo caso eles deram uma ênfase para transfobia. E assim, com relação à LGBTfobia dentro do esporte, achei da hora eles levantarem essa questão. É inegável que o futebol é um esporte extremamente homofóbico, racista. Até agora estamos tendo aí a Copa do Mundo, inclusive nessa semana a gente tem presenciado muito o debate sobre a proibição das braçadeiras com a mensagem do One Love, que a FIFA proibiu os jogadores de usarem, o que abre espaço para muitas reflexões do porquê disso, não é mesmo? E Elite conseguiu representar uma das piores facetas do preconceito ao trazerem a morte do Cruz. E fiquei assim com dó dele, finalmente quando ele se assumiu, poderia ter uma vida assim mais liberta, mais tranquila, acaba sofrendo aquele ataque, foi pesado, é revoltante mesmo que a gente morra de pena do personagem. Acho que era necessário assim eles pegarem alguém de destaque para trazer esse debate de que o preconceito é extremamente cruel e impacta a vida de todos. E pode inclusive desanimar as pessoas inseridas na comunidade, abalando o seu emocional, trazendo medo e questionamentos. Como aconteceu com o Ivan após perder o pai. Ele atribuiu a culpa, a responsabilidade pro Patrick. O Cruz só fez isso por causa dele. E esse foi um abalo entre esse casal que eu considerei bem impactante. Um dos pontos altos da temporada. Você sente a injustiça das acusações que o Patrick sofre, mas ao mesmo tempo você compreende toda a fragilidade que o Ivan se encontra, todo o seu abalo naquele momento. Mas confesso que eu me arretei um pouquinho com aquele lance novamente com a Ari. Gente, sério, deu isso. É muita trairagem. E só ressalta o quanto a Ari é uma personagem que não progrediu em nada. Parece que ela se resume a garotinha fútil que usa os outros. Mas eu já comento melhor disso. O Ivan aqui reafirma o que a gente já tinha pescado na temporada anterior. Essa relação com o Patrick nunca foi das mais saudáveis. O Patrick sempre apresentou grande dependência dele. Até por isso a gente vê tanto ele aqui se humilhando, indo atrás depois de tudo. Então assim, não é um relacionamento saudável. E o Ivan, apesar de em muitos momentos ele ser o namorado bom, legal, bonzinho, ele tem noção do que as atitudes dele irão gerar no Patrick. Então foi foda sim que ele aprontou. E sobre o final deles, aquele áudio que o Patrick deixou no finalzinho, dá a entender que ele pode retornar em algum momento. Talvez faça uma participação aí pra frente e fique com o Ivan no fim das contas. Não sabemos. Apesar de falarem que os três irmãos não estarão na 7ª temporada, pode acontecer o que aconteceu com o Omar, que não participou dessa, mas vai voltar na seguinte. Então fica no ar. E já aproveito para falar dessa conclusão do Patrick, da Ari e da Mência, que assim, com o enredo da Ari, vimos o segundo caso da LGBTfobia, abordando a transfobia ao trazerem o personagem do Nico.
foi seu novo crush, e achei bem legal essa discussão, mostrarem na área os comportamentos que são transfóbicos, mesmo ela achando que não, e é muito comum isso das pessoas se esforçarem para não passar essa imagem de transfóbicos, quando na verdade é exatamente isso que estão sendo. E também gostei de algumas tiradas que ela deu sobre o próprio Nico buscar por esse padrão heteronormativo, mas assim, achei um pouco estranha essa questão da Arya embarcar nessa nova relação, e de início toda a questão do Samuel ficou bem jogada, porque assim, eu confesso que eu não assisti os curtas que eles lançaram, eles volta e meia soltam alguns, e não sei se lá eles explicaram alguma coisa quanto a isso, sobre essa perda, ou sobre o simples desaparecimento dos demais personagens, a Becca, o Philip. E assim, eu como alguém que não assistiu esses extras, achei que faltou eles darem um parecer, explicar melhor o que rolou com eles, porque ficou a sensação de tipo, o cara morreu na piscina na casa deles, o pai sendo culpado, e beleza, vida que segue normalzona, nem precisamos tocar no assunto. Bora pra balada? Bora! Foi basicamente isso, sério. E parece que essa confirmação da morte do Samuel só com uma forma do roteiro se livrar das problemáticas que traria toda essa questão de colocarem o Benjamin como o grande vilão desde a quarta temporada. Então me pareceu uma medida preguiçosa da série, tanto a morte quanto evaporar com os amigos dele, que não aceitariam a libertação do Benjamin. E fora que mais uma morte, esse colégio já parece ter alguma coisa. Vários alunos mortos, agora o Cruz, e tudo isso acarreta na morte do Cruz, que foi um enredo bem interessante, mas dá um certo tom de exagero na série. Começa agora assim soar aquilo de matar por matar, tipo, essa temporada tem que ter uma morte. Quem que vai ser o da vez? Pra chocar. Então assim, se não tivessem tantos casos anteriores, a mensagem em torno da morte do Cruz ganharia mais força. Então assim, pra mim meio que já deu esse lance de tirar personagens matando eles. Tá excessivo pra uma série adolescente, acho que eles não precisam mais disso. Enfim. Bom, mas a questão aqui, só pra encerrar o comentário dos irmãos, é que se essa foi a última temporada deles, acho que alguns pontos não concluíram muito bem. Principalmente na Arya. Não vemos evolução alguma na personagem. Ela continua sendo a garotinha mimada, futilzinha, que não tem remorso de usar os outros. Todo o lance do abalo dela com a perda do Samuel, o apego na bebida, foi uma discussão que poderia se aprofundar, mas parece que eles só desistiram. E também não faz muito sentido todo esse apoio dela com o Benjamin, se no fundo ela suspeita que o pai pode ter um envolvimento na morte do namorado. E já o Patrick, acho que foi um personagem que teve grande progressão, e ele e o Ivan se tornaram o casal mais querido aí do público, mas ali também ficou sem encerramento um assunto importante, que é toda essa sua dependência do outro, o quanto o Patrick precisa ter mais amor próprio e saber pôr limites do que não podem fazer com ele, mesmo que sejam pessoas que ele goste. E a Mncia também evoluiu ao ponto de repassar seus aprendizados pros outros. Aqui ela meio que pagou tudo que ela fez a Becca sofrer anteriormente, mas ela tava melhor nessa temporada 6. E assim, apesar desses pontos que eu mencionei terem ficado meio no ar, uma coisa a gente não pode negar, da quarta temporada pra cá, os irmãos Benjamin melhoraram muito, se tornaram personagens mais atrativos, porque eu acho que até comentei aqui no canal quando eles surgiram, eu não curti eles, achei eles meio chatinho, mas aí na quinta temporada eles souberam dar um up, ao ponto que alguns deles tomaram uma força, como o Patrick, e assumiram a frente de Elite, e agora eu tô assim no ponto de estranhar a saída. Enfim, vamos ver no que vai dar. E sobre isso deles levantarem temas, mas acabarem não se aprofundando, não trabalhando muito bem, porque Elite volta e meia faz isso, é aquilo de faltar ir mais a fundo em certas problemáticas, porque eles parecem querer simplificar o fechamento do roteiro e direcionar os personagens para determinado ponto, mas aí fica aquela sensação de algumas atitudes não serem bem justificadas. E nisso eu posso exemplificar com os próximos temas que quero discutir aqui. Primeiro, a questão do racismo. Finalmente a série tocou no assunto. Precisamos chegar na sexta temporada para ter maior representatividade, coisa que o pessoal já vinha há tempos apontando. Até tivemos personagens negros na série antes, mas sempre foi muito pouco e não tinham tanto destaque. E da temporada anterior para cá eles começaram a falar um pouco mais, trazendo o personagem do Bilal.
Desculpa. Todo mundo tá fazendo essa piadinha infame, né? E agora eles trouxeram a Rocio. Mas eu sinto que o enredo deles ficou jogado. Eles não debateram os assuntos como esperado. Os personagens em si, na verdade, não tiveram muito destaque. Então, pra mim, Elite ainda falha muito nesse quesito. E vocês também sentiram isso? Já deixa aqui nos comentários. Espero que na 7ª eles trabalhem melhor com esses dois. E segundo ponto, eles trazem muito discurso sobre o corpo, a libertação desse, quebrar tabus. E sim, é importante mesmo. Ainda mais tratando uma série de adolescentes, e é nessa fase principalmente que surgem muitos questionamentos e dilemas em cima do próprio corpo. Até vimos alguns exemplos mais visuais, com a Mance levantando os braços, e a gente vê que ela não depilou as axilas, e ok. Então esse tipo de mensagem é bacana. Mas o problema aqui é que no geral, o discurso em Elite é muito bonito, até o momento que você repara que os atores em cena, todos só tem corpo padrão. Essa série sempre faz isso e parece não conseguir sair disso. A venda do corpo magro, atlético. Então é mais um ponto para eles reverem. E por fim, o tema do abuso. Tanto no caso da Isadora, vimos a sequência de tudo que rolou na 5ª temporada e também nos personagens novos do casal influencer. E da Isadora achei legal eles trabalharem com a desvalidação da acusação, a maneira como muitos duvidaram dela e a julgaram pelo seu passado, como se o que aconteceu com ela fosse uma consequência pelo modo de vida que sempre levou, como se ela tivesse permitido aquilo, aquele típico discurso. Mas aí vemos muito do apoio dos amigos, sororidade, que são essenciais no momento assim. E também eles trouxeram o debate da justiça e vingança, a linha tênue entre as duas coisas. Mas apesar das resoluções desse arco se caminharem para algo que trouxe, de certa forma, uma punição para os agressores, dando pra gente uma sensação de justiça, eu me incomodei com algumas falas em certos momentos durante a temporada. Também achei um tanto quanto brusca essa mudança do Didac. Ora ele apoiava os caras lá, porque ele conhecia um deles, e daí de repente ele vira pro lado da Isadora. Claro, isso poderia acontecer ao momento que ele percebeu que estava errado, mas acho que o modo como eles construíram toda essa relação falhou um pouquinho em determinados pontos. E já os influencers, a Sarah segue um pouquinho daquele perfil que a gente já viu antes. Em Elite eles costumam reaproveitar as personalidades, repararam? Tipo, a Isadora lembrava muito os discursos da Caetana quando ela tava com o Polo, e agora a personagem da Sarah segue uma linha familiar, o que a Isadora era no início da temporada anterior, mas com algumas mudanças. E essa relação tóxica entre ela e o Raul é um tema bem real e bastante presente na nossa sociedade, e achei condizente eles fazerem ela retornar para ele no final, porque é comum em muitos dos casos levar um tempo para a pessoa se libertar e sair dessa dependência que cria do outro. Por mais que a mente tenha aberto os olhos dela para a problemática em partes, ainda assim era previsível que ela teria recaídas, e tava na cara que esse era um tema que eles deixariam para investir na temporada 7. Bom, pessoal, no geral essa temporada me entreteu. Acho que ainda não bate a trilogia inicial, e para mim a 4ª temporada continua sendo a pior de todas, mas essa teve assim seus pontos positivos, trazendo temas fortes, bem relevantes, mas derrapa no meio do caminho, como apontei aí ao longo do vídeo. Como eu disse aqui no canal antes, acredito que Elite já pode se libertar dessa vibe investigação criminal, com assassinato começando no início da temporada, aí eles querendo saber quem fez isso. Eles podem se apegar só aos dilemas dos personagens, que é o mais interessante. Até nessa temporada acho que eles acertaram. Apesar de trazer aquelas cenas para dar um suspense de que alguém ia morrer, não perderam muito tempo com isso. E logo revelaram quem foi e como foi. Também não foi uma surpresa. Enfim, agora fica a questão. Teremos uma 7ª temporada, que já está confirmada, mas confesso que os personagens que restaram não deixam aquela expectativa para o próximo ano, justamente por não serem muito bem trabalhados aqui. Mas vamos ver. Bom, pessoal, mas e vocês? O que acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais? Comente. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se não são inscritos no canal, aproveite e já se inscrevam. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!